Esse vídeo vai enfocar a ressurreição final de todos os mortos e que terão de enfrentarem o juízo do grande trono branco. Apocalipse, capítulo 20, versículos 11 e 12. Gente! Aqui quem está falando é o pastor, o doutor Luiz de Matos, gravando o vídeo de número 5 do nosso estudo A Morte Espera a Todos Nós. Amados, encerramos o vídeo anterior falando sobre a ressurreição que está garantida para todos aqueles que tiverem as suas vidas ceifadas pela morte. Falamos que a primeira etapa da ressurreição será a ressurreição para o arrebatamento da igreja. Essa ressurreição, ela afetará somente aqueles que dormem no Senhor e que estão no paraíso. São aquelas pessoas que participaram do processo redentor e foram ceifados, encerraram suas vidas aqui na categoria de justos, ok? Já a segunda fase, ou etapa da ressurreição dos mortos, só ocorrerá 1000 anos depois dessa primeira ressurreição e será para as pessoas, para aqueles que morreram e que foram para o Hades. Apocalipse, capítulo 20, verso 5, fala sobre isso. Essa segunda etapa da ressurreição ressuscitará nela os mortos que não participaram da primeira, ok? A partir da segunda ressurreição, não haverá mais pessoas na situação de mortos, porque todos haveremos de ressuscitar, ok? Os mortos da primeira ressurreição estão no paraíso e participarão do arrebatamento da igreja. E os mortos que não participarem dessa primeira ressurreição ficarão para a segunda, que ocorrerá 1000 anos depois. Os que ressuscitarem na primeira etapa irão para o céu com Jesus. E os que ressuscitarem na segunda etapa irão direto para o grande juízo do trono branco. Pode-se ler sobre essas coisas em Apocalipse, capítulo 20, verso 11 em diante, onde está escrito a respeito do trono branco e do juiz que está assentado sobre ele. Fala também da presença de todos os mortos, grandes e pequenos, que estarão diante do trono após a ressurreição. O Apocalipse capítulo 20, verso 13, ele fala sobre a ressurreição de um modo geral. Lá está escrito assim: e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Verso 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo ardente. Essa é a segunda morte. E o verso 15. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo ardente. Meus amados, a morte física, ela será o ponto final da nossa jornada aqui nessa terra. Romanos, capítulo 5, versículo 12,
onde diz que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado desse homem, a morte. E após isso, a morte passou a todos. Mas a ressurreição nos foi garantida por Jesus ali na cruz do Calvário, e que neste momento está disponível para todos como sendo a porta da graça. Ok? Jesus fala e registra João, no capítulo 5, verso 28 e 29, a respeito da ressurreição para todos aqueles que morreram, sejam ímpios ou não, e não importa em que condição partiram. Lá está escrito assim: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a minha voz, e os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal sairão para a ressurreição da condenação. Jesus está falando das duas ressurreições: a ressurreição do arrebatamento e a ressurreição do juízo do grande trono branco. Vejam, meus amados, que esses ensinos não é do pastor Dr. Luiz de Matos, também não é de pessoas do nosso relacionamento aqui nessa terra, é do próprio Jesus, e registra João em nossa Bíblia, no seu Evangelho, no capítulo 5, versículo 28 e 29. Meus amados, na verdade, Daniel foi o primeiro a falar sobre a ressurreição de todos os mortos, tanto da primeira etapa como da segunda. É só ler Daniel, capítulo 12, verso 2, onde está escrito: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o desprezo eterno. Então, meus amados, é indiscutível a presença da morte, é indiscutível o fato de que ela vai ceifando a todos, e também é indiscutível a ressurreição, seja para a glória de Deus, seja para o sofrimento eterno. A morte física, meus amados, é uma consequência do pecado, e a ressurreição é uma consequência física, aliás, é uma consequência da morte física, ok? Amados, morte. O conceito de morte envolve o cessar da vida, ou também uma separação eterna. E ressurreição envolve o conceito de retorno da morte, ok? Com o início de uma nova vida. Meus amados, morrer é deixar de viver. No caso da morte física, aqui nessa terra. No caso da morte espiritual, na presença de Deus. Deixar de viver na presença de Deus. Ressurgir é retornar para viver uma nova dimensão, onde adentraremos no estado eterno. Meus amados, deixe-me dizer uma coisa para todos vocês. Não devemos ter medo da morte, embora isso é difícil. O natural é termos medo da morte, tanto é que fazemos de tudo para não passar por ela. Nós fazemos de tudo para permanecermos aqui um pouquinho mais, ok? Sabemos que vamos para o céu, sabemos que a vida lá é melhor do que aqui, mas todos nós temos medo, receio, preocupação, temor em passar pela experiência da morte. Na verdade, isto acontece por causa
do desconhecido que envolve o pós-morte. Meus amados, é possível ter certeza da vida após a morte? Muitas pessoas questionam a esse respeito, mas eu quero dizer para vocês, sem medo de errar, sim, existe vida depois da morte, sim, sim. Só que a vida depois da morte, ela está na dependência de como nós vivemos essa vida aqui, podendo ser uma vida de glória eterna na presença de Deus, ou uma vida de sofrimento eterno, separado de Deus para sempre, ok? Nós temos colocado nossos vídeos aqui, onde nós vamos ensinando sobre estas coisas, ok, meus amados? Vamos encerrar aqui mais esse vídeo e eu agradeço a todos, muito obrigado. Deixem aí o vosso like, deixem aí a escolha no canal. Temos muita coisa para colocarmos aqui e também estamos abertos a críticas, comentários. Entre em contato conosco, ok? Nem que for só para dizer muito obrigado, como muita gente tem feito, ok, meus amados? Acione o sininho para receber os novos vídeos e vamos andando, vamos caminhando, andando com Jesus, ok? Canaã é logo ali e o final desta vida é completamente imprevisível. Deus abençoe a todos. Amém, meus amados? Amém. Fiquem com Deus. É isso aí, meus amados. Esse foi mais um vídeo do nosso estudo sobre a morte espera a todos nós. Para você que assistiu esse vídeo até o final, espero que tenha sido instrumento de bênção e também uma advertência. Deixe aí o seu comentário. Não se esqueça de deixar o seu joinha, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e siga-nos nas redes sociais, meu amado. Os links estão aí embaixo. Obrigado. Deus abençoe a todos.